Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Você já pensou que, independente de qual tipo de organização o gestor esteja, ele certamente precisará de uma boa comunicação? Pois bem, esse é o assunto do nosso episódio de hoje, a comunicação eficiente. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu vou convidar a você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Bom, o nosso assunto de hoje é falar sobre a comunicação eficiente. Afinal, nós estamos nesse processo de construção do gestor público eficiente. A comunicação é uma das habilidades que qualquer gestor precisa ter bem desenvolvido. Porque quanto melhor ele souber se comunicar, melhor vai ser essa relação entre ele e qualquer par dessa organização, qualquer outro profissional dessa organização. Seja a sua equipe abaixo dele, seja um gestor acima dele, seja profissionais de outras áreas da organização ou a comunicação com o público externo. E quando a gente fala de serviço público, essa comunicação ela é muito importante, porque nós estamos lá para dar as orientações para a sociedade quando ela vem buscar por algum determinado serviço na nossa organização. Então a comunicação ela acaba sendo a base dessa estrutura do gestor público eficiente. Então isso eu já vou pedir para você logo de começo do vídeo. Analise qual é a sua forma de se comunicar e tenha em mente que quanto mais habilidoso você for em se comunicar, melhores serão os resultados para você como profissional, para sua equipe que vai se sentir mais motivada, mais engajada, mais comprometida com o serviço, porque as orientações são claras, porque a forma de relacionamento com você e com outros membros da equipe também é uma comunicação clara, saudável, compreensível, e assim você, com a sua equipe, vai conseguir fazer um trabalho melhor em busca de atingir a estratégia do seu setor e da organização. Então a comunicação ela sempre vai ser importante. Daí então a gente começa a pensar, mas então como seria essa comunicação que eu como gestor preciso desenvolver? Bom, a gente vai começar a pensar nessa que seria a comunicação oral, né? Toda vez que a gente precisa passar uma mensagem para uma outra pessoa, é importante que a gente se prepare para poder passar essa mensagem. Mesmo que às vezes ela seja alguma coisa simples, nós precisamos ter com clareza qual é a mensagem que a gente quer passar para outra pessoa. E assim, tentar de alguma forma estruturar essa mensagem para que ela seja um pouco mais compreensível, ou melhor compreensível. Lá, claro que a compreensão vai depender muito da capacidade daquela pessoa que vai receber essa mensagem. Porque toda vez que a gente se comunica com pessoas diferentes, a gente precisa entender que cada uma dessas pessoas tem capacidades diferentes de compreender a mesma mensagem. Por isso que nós não podemos passar a mesma mensagem da mesma forma para todas as pessoas. A gente precisa sempre adequar a mensagem para a capacidade que a pessoa tem para poder receber, entender, compreender aquela mensagem que a gente está passando. Então, por exemplo, imagine que você chamou os funcionários da sua equipe para poder fazer uma reunião. E aí você tem profissionais, sei lá, 2, 3, 5, 10 profissionais participando daquela reunião. Se você precisa passar uma mensagem, por mais simples que ela possa parecer para você, você precisa ter a certeza de que essa mensagem vai ser compreendida por todos. Então, por exemplo, numa situação que você está passando essa mensagem oral para várias pessoas, você precisa ter certeza que ela vai ser clara para todo mundo. Nem que você precise falar de diferentes formas a mesma mensagem para aquelas pessoas que estão participando daquela conversa. Mas é importante que você, ao passar essa mensagem, você pergunte para a pessoa se ela entendeu ou se ela tem alguma dúvida dessa mensagem que ela acabou de receber. Então, passou determinada instrução e você pergunta, você entendeu o que foi que eu acabei de falar? Uma das dicas importantes, sempre que a gente está fazendo, a gente está se comunicando, a gente está conversando,
é sempre perguntar para a pessoa o que ela entendeu. Porque aí, conforme ela te dá esse feedback da informação que ela recebeu e entendeu e compreendeu, a gente consegue, nós, emissores da mensagem, a gente consegue perceber se a pessoa de fato entendeu ou não, ou se você precisa falar de uma forma um pouco diferente. Eu vou dizer, por exemplo, quando eu dava aula na universidade, para aulas presenciais para os alunos, era muito interessante. As salas eram grandes, por volta de 70 alunos para cada sala, então eu vinha e passava a informação para os alunos todos. Existem muita diferença nesses alunos, né? Imagina 70 pessoas, são 70 indivíduos muito diferentes, cada um deles. E era muito interessante porque toda vez que eles me vinham com uma dúvida, eu falava, então, pessoal, entendeu? Alguma pergunta? Aí eles vinham com uma dúvida para mim. Às vezes eu precisava passar novamente a mesma informação, mas eu sempre buscava passar a informação de uma forma diferente da primeira. Por quê? O que está aparecendo para mim é que daquela forma que eu tentei explicar não ficou claro. E aí, se a pessoa continuava tendo dúvida, eu perguntava, agora você entendeu? Não, ainda não entendeu. Ainda eu tentava fazer novamente. E eu sempre ia mudando a forma que eu ia passando a mesma mensagem, até eu ter a certeza que esse aluno entendeu aquilo que eu estou querendo dizer. Isso, claro, às vezes ele fala, mas 70 alunos é muito difícil, são muito diferentes. São. Mas pensa que dentro da nossa equipe, às vezes mesmo sendo uma equipe menor, existe a necessidade do gestor adequar o seu discurso, adequar a sua mensagem para cada pessoa com qual ele vai se comunicar. Então esse já é um ponto importante. Agora imagina que você é um gestor e você precisa conversar com públicos diversos. Além de você precisar falar com a sua equipe, você precisa falar, por exemplo, com o seu chefe, que teria até muito mais educação ou estudo do que as pessoas que estão abaixo de você. Pode ser que sim, pode ser que não, mas digamos que existe essa diferença, tá? Então você está aqui, você precisa falar com uma pessoa que tem muito mais estudo, uma inteligência muito mais alta. Ao mesmo tempo você precisa falar com pessoas que estão abaixo de você, que às vezes é o seu nível ou um nível educacional um pouco menor. Mas ao mesmo tempo você precisa falar com pessoas que estão na sua horizontal, né, que são de outros setores da organização, podem ter um nível educacional maior ou menor que o seu, ou igual ao seu, mas pode ser, imagina que você está falando com um público externo, e esse público externo pode ser que tenha um nível educacional compatível com o seu, ou pode ser que não. Imagina que você é o gestor público e você precisa conseguir se comunicar eficientemente com todos esses públicos. E isso, de fato, é um grande desafio, porque você precisa se fazer entender por todos eles. Às vezes, pode parecer mais simples pensar que a hora que a gente conversa com alguém que tem o mesmo nível educacional que nós, ou às vezes até maior, seja mais fácil essa comunicação. E aí, às vezes, pensar que falar com uma pessoa com nível educacional menor seja um pouco mais difícil. Eu, particularmente, acredito que não. Por quê? Eu tento utilizar esse meu estilo de comunicação com todo mundo. E qual é esse estilo de comunicação que eu sugiro a você começar a usar? É um estilo de comunicação simples. Esse é um estilo que não vai utilizar palavras assim difíceis de serem compreendidas para a maior parte das pessoas. Porque imagina, eu trabalho no judiciário, certo? E digamos que eu tenha a faculdade de Direito. É comum pessoas, quando elas estão num determinado ramo profissional, elas se comunicam utilizando palavras que são inerentes ou fazem parte desse universo profissional do qual elas pertencem. Então, digamos lá, as pessoas que se formam em Direito costumam utilizar palavras que são mais comuns a esse ramo profissional delas. Então, elas começam a falar isso com todas as outras pessoas. Então, aí o juiz fala com o funcionário, com o servidor que tenha o direito, fala com o advogado que tem formado em Direito, e assim, essa comunicação ela é compreensível para essas pessoas que participam desse ambiente. Mas imagina que dentro da equipe de funcionários, um profissional não tem a faculdade de Direito. Isso eu posso te dizer, acontece comigo. Eu trabalho no judiciário, mas eu não tenho formação em Direito. E eu preciso me comunicar da mesma forma com pessoas que têm, com pessoas que não têm. Eu meio que fui me adequando a esse ambiente e conheço algumas palavras.
e até consigo ir super bem nesse ambiente. Então, converso com advogados, converso com juízes, converso com outros colegas que têm a faculdade de Direito, mas imagina como não era difícil para mim, lá no começo, entender algumas palavras que para as pessoas que são formadas em Direito é tão simples. E da mesma forma que isso era difícil para mim, imagina falando um juiz, por exemplo, conversando com uma parte, um reclamante normal, um cidadão simples, que não tem, na maioria das vezes, nem mesmo qualquer tipo de escolaridade. Às vezes um analfabeto pode entrar com um processo trabalhista e vir para uma audiência conversar com o juiz. Tá vendo que esse juiz, ele é um gestor. Olha só a importância desse juiz ter a percepção que ele precisa ter uma comunicação simples para poder conversar com essa pessoa. Porque se ele falar palavras muito difíceis, essa pessoa não vai entender a mensagem. E aí não adiantou de nada, não houve uma comunicação, né? Se uma das partes não entende a mensagem que você quer passar, isso significa que não há uma comunicação. Ela é falha. Então, essa é a importância do gestor. Toda vez que ele vai conversar com as pessoas, o importante é que ele evite usar essas palavras mais difíceis, que são os termos técnicos, dependendo da área de formação profissional dele, para utilizar um vocabulário que seja mais simples e acessível para todo mundo. Quanto mais simples e acessível for a sua forma de se comunicar, mais pessoas você vai atingir, mais pessoas vão compreender a sua comunicação. E no serviço público isso é muito importante. Da mesma forma que eu te dei um exemplo de um juiz falando com uma parte que não tenha tanto estudo, por exemplo. Isso é uma situação muito comum quando a gente fala de administração pública. A sociedade brasileira ela é muito diferente, né? Ela possui pessoas com diversos níveis educacionais e na sua maioridade, pessoas com baixo nível escolar. Então, você só consegue, como gestor público, oferecer um serviço público de qualidade se você conseguir se comunicar adequadamente, eficientemente com essa sociedade, com esse cidadão. Então, por isso, da importância de um vocabulário mais simples, de uma forma de comunicação mais simples. Se essa pessoa mais simples entendeu essa mensagem, o juiz entendeu a sua mensagem. Tudo bem? Então, sempre, se você tiver que adotar um estilo, como gestor público, como um profissional trabalhando numa organização pública, sempre opte por utilizar um vocabulário mais simples. E eu vou te falando isso que pode ser que você fale, Renata, mas isso é óbvio. Isso não é óbvio. Eu lembro que quando eu entrei no serviço público, eu estava ainda na faculdade de administração na época, e aí eu entrei e tive o contato com as pessoas, né, com a formação em Direito, e eu achava, assim, interessante a forma como as pessoas falavam. E tinha algumas pessoas que falavam tão bonito, mas eu não entendia nada do que essa pessoa falava. E aí, no começo, eu até era alguma coisa assim que chamava muito a minha atenção. Nossa, como essa pessoa fala bonito. Mas eu não entendo o que essa pessoa está falando. Aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo algum desses termos mais técnicos da área do direito, e eu comecei a perceber que as pessoas estavam mais tentando me enrolar do que certamente passando uma mensagem que fazia sentido para mim ou que era importante. E aí eu comecei até a ter um pouco de aversão a uma forma de comunicação um pouco mais rebuscada, mais, né, de palavras difíceis, porque esse tipo de comunicação ele tende a excluir as pessoas do processo de comunicação do que incluí-las. A maior parte das pessoas não vão entender, então isso não é uma comunicação eficiente. Então, primeira dica que eu te dou, como gestor público, tente adotar uma forma de comunicação um pouco mais simples. Segundo, tente adequar a sua forma de comunicação de acordo com a pessoa que vai receber a mensagem. Tem pessoas que vão precisar que você se dedique um pouco mais em poder passar uma mensagem, porque ela precisa de um pouco mais de detalhes do que outras. Então, você precisa adequar a sua comunicação, a sua mensagem à pessoa que vai receber. E aqui também é um ponto importante. Às vezes não é só falar palavras mais simples. Às vezes é passar mais informações para pessoas que têm menos noção, menos informação daquela mensagem que você está passando.
Então, por exemplo, imagina que eu estou falando com uma colega do meu trabalho e então nós estamos falando sobre um caso em específico. Como ela está ali trabalhando comigo, ela já conhece bem, ela já sabe mais ou menos como funciona, eu posso falar de uma forma mais rápida, sem muitos detalhes, porque ela entende o que está acontecendo, ela já faz parte desse ambiente. Agora, imagina que eu vou falar a mesma coisa sobre um caso específico para um reclamante, um cidadão que veio para ter um atendimento presencial ou por telefone ou por e-mail, e aí ele pediu uma informação sobre aquele caso que eu acabei de conversar com o meu colega. Você acha que eu vou poder falar da mesma forma com ele? Mesmo que ele tenha um nível educacional mais alto. Você acha que eu vou conseguir falar da mesma forma? Não vou. Por quê? Porque ele não está nesse meio, né? Ele não conhece a tramitação processual, por exemplo. Ele só é um cidadão que pediu para um advogado distribuir o processo trabalhista dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso explicar a ele aquele caso com um pouco mais de detalhes. Então, eu preciso, às vezes, até contar uma historinha. Olha, o seu processo veio para nós, então o juiz analisou, o juiz é aquele que usa aquela roupa preta, ele analisou o seu processo, então ele entendeu que o senhor está certo, ou está errado, ou está mais ou menos certo, algumas coisas ele entendeu que não estão tão corretas assim. Só que a empresa do qual o senhor entrou com o processo, essa empresa não gostou dessa decisão, e então esse processo foi para um outro grupo de juízes poderem analisar. Tá vendo? É uma forma diferente de falar. E às vezes eu tô falando a mesma coisa, só que essa pessoa ela não entende o meu contexto, por exemplo. Ele não entende a minha realidade. Então, para essa pessoa, eu preciso ter um pouco mais de cuidado, porque eu tenho que, além de ter um vocabulário mais simples, eu preciso explicar para ele o contexto daquele serviço que ele está vindo receber. Então, é muito importante para você que é um gestor público ou quer se tornar um gestor público, que você comece a perceber a importância de adequar a sua comunicação com a pessoa com quem você vai conversar. Então, eu diria, Renata, será que essa preocupação em como se comunicar ela serve apenas para comunicação oral? Na verdade, não. Esses cuidados eles precisam acontecer em diversas formas de comunicação. Então, por exemplo, hoje que a gente está nessa situação de crise, que a maior parte das pessoas estão buscando por serviços de do remoto, online, nas suas casas, então ligam para o órgão público, mandam e-mail, tentam buscar alguma informação pelo um site, por exemplo, essas pessoas elas vão então tentar uma comunicação à distância, seja uma comunicação escrita ou às vezes até uma comunicação falada pelo telefone. Então, qualquer forma que um gestor for se comunicar, seja escrevendo, seja falando, às vezes até seja se comportando, porque o nosso corpo também fala, é importante que essa comunicação sempre seja muito clara. Que de fato as palavras sejam escritas ou faladas, elas sejam palavras que a outra pessoa que vai ler vai entender. Então, por exemplo, se você for escrever um e-mail para uma parte ou for escrever algum documento para que uma parte normal, um cidadão possa ler e entender, é importante que você escreva esse e-mail passando todas as informações que sejam necessárias para essa pessoa entender o contexto do qual você está explicando. Então, por exemplo, se precisar que você dê um pouco mais de informação, você precisa fazer isso. Então, se pergunte, antes de você escrever um e-mail, pergunta quem é a pessoa que vai receber esse meu e-mail? O que essa pessoa sabe sobre esse determinado assunto? Então, a partir daí, você coloca as informações respondendo essas perguntas que você fez. Então, a pessoa sabe pouco sobre esse assunto, então eu preciso colocar um pouco mais de detalhes. Essa pessoa com quem eu vou me inscrever, será que ela conhece os termos jurídicos ou os termos sobre tecnologia ou sobre administração ou sobre saúde ou outro tipo de ramo profissional? Sim ou não? Então, você vai escrever de acordo com essa informação. Então, esses são cuidados muito importantes que qualquer gestor público precisa ter, porque ele vai se comunicar com as pessoas dentro da organização, mas ele vai também muito se comunicar com pessoas fora da organização. Então, a comunicação precisa ser sempre muito simples, muito clara, acessível, e você precisa garantir que a pessoa vai entender. Então, você pode, ao final do seu e-mail, perguntar:
Se ainda restar algumas dúvidas ou se o senhor continua tendo dúvidas, eu estou à disposição para poder respondê-las. Então, você pode sempre deixar uma abertura para a pessoa te dar uma resposta, se ela entendeu ou não aquilo que você tentou passar. O mesmo acontece para uma comunicação verbal. Com relação à postura, a forma como você se comunica, para um gestor, é sempre importante que ele de alguma forma demonstre confiança, porque ele está no cargo de gestão. Né? Se essa pessoa que está no cargo de gestão, que tem suas responsabilidades, tem autoridade, se na hora dele se comunicar ele não é uma pessoa que passa essa confiança, essa responsabilidade, essa autoridade, ele vai tender a ter dificuldades ao se comunicar, porque às vezes as pessoas não vão muito levar ele a sério, porque ele não está demonstrando essa confiança ao falar, ele não está demonstrando essa confiança ao escrever, os seus gestos, a sua postura, o seu corpo não está falando a mesma coisa do que as suas palavras. Então, sempre que você for se comunicar, até um grande exercício. Às vezes você vai conversar com membros da sua equipe ou seus familiares, pergunta para eles como é que eles estão te vendo ao se comunicar. Por exemplo, quando você passa uma mensagem, como é que a pessoa tá percebendo você se comunicando, falando? O que o seu corpo passou para eles? Passou confiança? Passou autoridade? Passou tranquilidade à hora de falar? Ou você pareceu um pouco nervoso? Você pareceu um pouco indeciso, você pareceu uma pessoa que não estava muito certa de si. Então, essas informações são importantes. Por quê? Você começa a, primeiro, entender como é o seu perfil de comunicador, né? Então, quando você identificar que algumas situações precisam ser adequadas, melhoradas, desenvolvidas, então você vai buscar por formas de aperfeiçoar a sua habilidade de acordo com a sua necessidade, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem pessoas que são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, tem pessoas que conhecem mais um determinado assunto, então se sentem mais à vontade para falar, aí passam mais confiança, outras não. Então pode ser que você precise desenvolver uma habilidade da fala, mas pode ser que às vezes você precise aprender um pouco mais sobre um determinado assunto, para então você passar mais confiança na hora de se comunicar. Entendeu como podem haver situações diferentes para cada tipo de pessoas? Então você precisa se conhecer. Como é que você se comunica com as pessoas? Como é que as pessoas percebem isso? Então você identifica o que você pode melhorar. Pensando com relação à nossa equipe, a comunicação ela é muito importante. E aqui é super importante a gente pensar que entre os membros da nossa equipe a gente precisa ter uma comunicação muito fluida. Nós precisamos, como gestores, estar sempre abertos à comunicação, porque se nós, ao nos comunicarmos, nós passarmos confiança, nós estivermos dispostos a ouvir a outra pessoa com quem nós estamos conversando, nós vamos deixar a pessoa mais à vontade. Caso ela tenha uma dúvida, caso ela tenha uma dificuldade, ela vai poder vir até nós e perguntar e conversar. Porque tem gestores que eles são um pouco mais fechados. Na hora de se comunicar, eles usam um tom de voz um pouco mais alto e isso acaba assustando as pessoas, afastando as pessoas. Então, quando a gente conversa, principalmente com a nossa equipe que a gente está ali no dia a dia, quanto melhor o gestor se comunicar, mais fácil será a comunicação com a equipe como um todo, né? As pessoas vão ficar mais à vontade e vão se sentir mais próximas desse gestor. E entre eles mesmo, porque quando há uma cordialidade na forma de se comunicar, o ambiente ele acaba sendo um ambiente mais saudável. Aí acaba não tendo tanto aquelas situações que a gente ouve de fofocas, de pessoas falando mal de outras, ou situações de que às vezes os profissionais não sabem muito bem o que está acontecendo, mas eles não têm a liberdade de perguntar para o gestor, aí começa a ter medo de determinadas situações. Situações como essas acontecem quando o gestor não tem uma comunicação muito eficiente com a sua equipe, uma comunicação aberta, fácil com a sua equipe. Aí problemas de comunicação acabam acontecendo, como são esses que eu acabei de falar. Então, com a nossa equipe, a gente precisa, como gestor, tomar muito cuidado. Então, quanto melhor for a comunicação aberta,
houver confiança entre o gestor e os membros da equipe, melhor será o resultado da equipe como um todo. Porque um dos papéis desse gestor é motivar esses funcionários a desenvolver bem as suas atividades para que juntos alcancem os objetivos organizacionais. Para um gestor que não tem uma comunicação eficiente, não existe objetivos organizacionais atingidos. Então isso é muito importante. Por isso que eu te digo, comece a fazer um auto-exercício para identificar como que é a sua forma de comunicação. Então você verificar o que você precisa melhorar ou não. Bom, esse era o nosso assunto de hoje, bem que eu tenho certeza que falar sobre comunicação é até alguma coisa que a gente precisa fazer com mais frequência e eu me coloco à disposição para isso. Por isso eu vou pedir a você, se você quer vídeos mais sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui no vídeo que eu vou ver todos, vou responder. Fico muito feliz toda vez que vocês participam, deixando seus comentários. E, novamente, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu espero você no próximo vídeo da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!